que fazer um polvo. Vou ter que virar um polvo hoje, né? Um polvo. Porque eu tô no computador, no celular e no notebook. Mas, vamos embora. Bom, sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui. Muito obrigado pela colaboração de cada uma. E que eu possa aprender um pouco mais hoje com vocês. E vocês um pouquinho com o que eu venho aprendendo ao longo dessa chamada maravilhosa vida de mulher, né? Que eu seja para vocês um instrumento de ajuda no dia de hoje, que vocês sejam na minha vida. Como tudo sem Deus nada funciona, eu vou fazer uma pequena oração e gostaria que vocês estivessem conectadas nessa oração comigo. Amém? Então vamos fechar nossos olhos. Querido Deus, amado Pai, no nome glorioso de Jesus, Senhor, eu peço a tua direção pelo poder do teu Espírito Santo, que traz para nós, Senhor, um novo conhecimento, abrindo o nosso entendimento, colocando tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para nós no dia de hoje, Senhor, que eu possa aprender com essas mulheres maravilhosas e elas também um pouquinho comigo, Senhor. Tira a dúvida do nosso coração, tira as inconstâncias, incertezas e traz para nós, Senhor, confiança, esperança, determinação. E que tudo seja para a tua honra, a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meninas? Bora lá, né? Hoje nós vamos falar sobre temperamentos. Quem que aqui tem um temperamento, um temperamento bem daqueles, bem agitadinho, bem nervosinho, bem explosivo, né? Aquela coisinha básica, assim, de um tiro de canhão, né? Eu posso dizer de mim, quando eu falo de uma bela colérica, né? Eu falo, eu sou essa colérica e hoje a gente vai descobrir, né? Quem as fleumáticas, as coléricas, as sanguíneas e as melancólicas, né? Nós precisamos falar um pouco sobre o nosso temperamento, que às vezes muitas coisas no nosso dia, nas nossas decisões e em todos os conflitos que nós vivemos, faz muito sentido a gente confundir quem nós somos com quem nós estamos discutindo, conversando, dialogando. Então, junto com a Tereza, ela me deu uma ideia brilhante, né, lá do Juntas, e ela falou, vamos falar sobre temperamentos? Eu falei assim, vamos falar sobre temperamentos. Porque é fundamental a gente saber quem nós somos. Antes de sair por aí, a gente achar que todo mundo é culpado em tudo, naquilo que acontece na nossa vida, a gente precisa descobrir quem eu sou na fila do pão. Quando eu descubro quem eu sou, eu começo a aprender muita coisa. Porque aí eu começo a entender que muitas coisas que estão acontecendo na minha vida poderiam não acontecer ou poderia ter um outro desfecho. Poderia ter um outro sentido, um outro significado. Então eu comecei a entender isso quando eu aceitei Jesus, que eu entrei no processo de conversão. Eu não tinha esses recursos que a gente tem hoje. Eu não tinha internet, eu não tinha computador, eu não tinha facilidade da inteligência artificial. O que eu tinha era alguns livros, umas pessoas experientes que já haviam sido transformadas e a bondade e a misericórdia do Espírito Santo de Deus, que trabalhou muito na minha vida. Porque falar de temperamentos é falar muito de mim. E de mim eu era uma pessoa explosiva,
Eu era uma pessoa muito nervosa, muito autoritária, muito senhora de si. E eu nem tinha tanto conhecimento assim, hein? Imagine se a pessoa tivesse um pouco mais de conhecimento, seria insuportável, né? Então, eu comecei a reconhecer dentro desse processo transformador quem eu verdadeiramente era. E que o que realmente poderia ser melhorado na minha vida. Foi quando eu aprendi que quando você quer transformar alguém, que isso não acontece através de nossas mãos, nós precisamos sofrer essa transformação. Então, eu comecei a aprender que tudo iria começar em mim. As decisões diferenciadas seriam minhas, as brigas interrompidas seriam minhas, as discussões não acontecidas seriam por intermédio meu. Então, tudo aquilo estava na minha mão. Então, eu comecei a entender que o presente só muda um futuro melhor e apaga um passado triste quando a gente atua e a gente começa a conhecer quem a gente é. Então, quando eu comecei a descobrir quem eu verdadeiramente era, para aquilo que eu poderia me tornar, foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu sofri uma transformação imensa e isso alcançou tudo à minha volta. Então, quando a gente fala, ouve falar, olha, mulheres transformadas transformam mulheres, pessoas transformadas transformam situações, ambientes, vidas, é realmente verdadeiro. Por quê? Porque isso acontece dentro de um plano e um propósito divino. Então, antes de qualquer coisa em relação a o outro, é quem eu sou primeiro. Então não adianta a gente fazer, sabe aquelas coisas que acontecem quando a gente fala assim, eu vou fazer uma reunião, porque eu vou conhecer uma pessoa nova, e eu vou conhecer um pouco mais aquela pessoa, legal, é isso aí, realmente. Mas antes disso, aquela pessoa vai saber quem eu sou. Ela também vai me conhecer. Ela também vai, ali naquele momento, descobrir se ela vai ter alguma afinidade comigo ou se ela não vai ter. Então, dentro dos temperamentos, a gente vai descobrindo verdadeiramente a minha personalidade, a sua personalidade. E isso faz todo sentido em transformação na nossa vida. Tudo vai mudar. Por quê? Porque eu tenho na minha mão a oportunidade e o controle da minha vida. Então não é, aconteceu isso porque você me insultou, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não. O controle da minha vida está na minha mão. Então, o outro pode me insultar. Se o controle está na minha mão e eu decido não responder, não vai estender essa discussão, essa briga, essa controvérsia, essa disputa de opinião. Por quê? Porque eu tenho controle na minha vida, eu tenho governo da minha vida. Então eu decido, através de quem eu sou, eu descubro quem eu sou, então eu vou dar vazão ou não? Então, tipo, sabe aqueles desenhinhos animados que tem um capetinha do lado do ombro e um anjinho do outro lado? Nossa personalidade, ela funciona meio assim, os nossos temperamentos. Funciona que meio desse jeito. Por quê? Porque existe o bem e existe o mal. Então, eu dou oportunidade para o bem governar minha vida ou eu dou oportunidade para o mal. É claro e expressivo. Então, eu decido quem vai me controlar. Então, quando eu conheço o meu temperamento, quando eu conheço verdadeiramente quem eu sou, eu ativo a minha identidade e, a partir daí, eu governo a minha vida. Mas quando eu governo a minha vida com coerência, sabedoria, instrução, ajuda do Espírito Santo, conhecimento. Conhecimento é fundamental na nossa vida. Tudo começa a mudar. Tudo começa a se tornar amplo. A nossa visão abre como um leque. Então eu começo a entender o que vai mudar na minha vida. Eu mudei de uma forma tão grande, mas tão grande,
que em um ano de transformação, meu marido, ele foi para Jesus e ele testemunhava para as mulheres nas reuniões quando a gente participava, o quanto a minha transformação tinha sido fundamental para que ele entendesse quem era Deus. Então, quando nós queremos viver e fazer a diferença na vida de alguém, nós precisamos buscar quem eu sou, o que eu vou ser na vida daquela pessoa. Porque, quer queira, quer não, de todas as formas, tem pessoas olhando para nós. Tem sempre alguém olhando para a gente em algum lugar nessa vida. E alguém vai dizer, ela é bacana, ela é chata, ela é confiável, ela é admirável, ela é arrogante, ela é prepotente. Então, nós vamos dar o direito do outro apontar o dedo para as nossas qualidades, as características, através do nosso temperamento. Nós vamos dar vazão para o nosso temperamento aflorar. Então, hoje nós vamos falar sobre esses comportamentos que estão baseados em 4 pilares na nossa vida, que é o colérico. Ele funciona através, o elemento que impulsiona o colérico é o fogo. Então, olha só, colérico e fogo. Já pensou? Um pouquinho de gasolina e um isqueirinho? É uma explosão, não é? Gente, então olha só, vamos pensar, né? A pessoa aqui era colérica. Eu tenho um perfil, quem me conhece sabe, aqui eu tenho meninas que me conhecem já e vai falar assim, vai dizer se eu estou mentindo ou não. Eu tenho um perfil determinada. Eu sou uma pessoa determinada. Quando eu me proponho a fazer algo, eu vou até o fim. Eu só paro se isso estiver doendo em outras pessoas. Mas se doer em mim, ainda que eu sofra, eu vou até o fim para honrar aquilo que eu me propus a fazer. Por isso, eu aprendi a pensar antes de fazer. Por quê? Porque eu tenho que pensar no que eu vou fazer, porque antes de ferir o outro, eu vou ferir a mim. Eu nunca vou ferir o outro primeiro. Eu sempre vou ser ferida depois que eu vou ferir. Então começa a fazer sentido isso. Eu tenho um perfil de liderança. Quando eu lembro do autoritarismo, eu lembro que liderar é o meu forte. Desde pequenininha, desde muito menina. Eu falava para minha mãe, hoje a gente conversa, minha mãe fala, é verdade. Eu tinha 6 anos quando a minha irmã caçula nasceu. E eu era tão determinada em cuidar dela, que com 6 anos a minha mãe deixava dar banho nela. Eu dava banho nela, trocava ela. Eu só não dava mamadeira porque ela mamava no peito. Mas eu era assim, eu liderava a situação. E eu me colocava para cuidar dela, porque minha mãe tinha uma outra pequenininha, então eu já dividia com a minha mãe. Então, o meu espírito de líder era ali, realmente já prevalecia. Só que o decorrer do meu crescimento, meu desenvolvimento, isso não cresceu com qualidades, cresceu com autoritarismo. Então, eu comecei a me tornar mandona. Então, eu não era uma líder passiva, uma líder que contribuía para o desenvolvimento do local, da equipe, da situação. Eu era uma pessoa que comandava, que batia no peito, que dava ordem, que fazia. E que se não acontecesse do meu jeito, pronto. Aí, literalmente, sabe aquele popular casa cai? Caía a casa, caía o prédio, caía a torre, caía tudo. Então, realmente, não era fácil. E prática, eu sou muito prática. Eu tenho muita praticidade em fazer as coisas. Eu sou muito observadora. Então, como eu observo o ambiente ao meu redor, eu sou prática. Eu gosto de olhar onde eu estou para ser útil para as pessoas.
Eu olho e vejo. Eu pergunto para as pessoas, você precisa da minha ajuda? Precisa de alguma coisa? Ela vai falar talvez, não, tá tudo bem. Mas de repente eu começo a observar que tem um papel caído no chão. Eu vou lá e pego. Tem um vaso que está torto, eu vou lá e ajeito. Tem uma cadeira fora do lugar, ou alguém chegou, preciso de uma cadeira que está lá atrás, eu já avistei que tem uma cadeira, eu já vou lá, eu já pego. Então, eu sou uma pessoa que ajudo na praticidade. Mas sempre foi assim? Claro que não. Não, claro que não. Eu nasci primeiro para aquele assim, ó, ver, cruzar o braço e falar assim, ó, mas estava ali, você não pegou porque você não quis. Ah, mas estava bem ali debaixo do seu nariz, porque você não viu? Você podia pegar. Por que você precisa de mim para fazer isso? Então, eu podia até pegar. Eu podia até fazer. Mas eu tinha visão de praticidade, mas nem sempre a praticidade que eu tinha visão era para ajudar. Antes era para primeiro ver a pessoa errar e depois dizer: ah, mas você não pediu? Ah, mas você viu? Vi. Mas você não pediu, então? Então, eu fui moldada à medida que eu fui descobrindo a minha, o meu temperamento. Eu fui melhorando com o crescimento, conhecimento e desenvolvimento na busca de ser uma pessoa melhor. Então, eu aprendi a ser melhor porque eu desejei ser melhor. Então, não adianta você participar da aula, descobrir os temperamentos, como são, como funciona, quais os elementos que intensifica esse temperamento, vai mudar no seu comportamento se você não decidir. Então, lembra, o governo, o controle, está na nossa mão. Sou eu, é você. Quem vai mudar? Quem vai fazer? Exatamente assim. Isso na vida de um colérico gerava, sem mudança, gerava o quê? Impaciência, ira, gerava uma tendência, não de controle, mas de descontrole. Então, como eu, colérica, elemento fogo, que eu era? Aquecida, fervorosa. Então, assim, queimava, agitava, incendiava. Tanto eu podia fazer isso para o bem quanto para o mal. Mas a minha personalidade forte, sem sabedoria, sem realmente conhecer que eu podia dominar isso e eu podia fazer melhor, eu preferia acusar. Fulano fez isso para mim, fulano fazia aquilo, fulano... Então, só que, pelo fato de ser colérica, o elemento fogo impulsionando e a minha determinação ser aflorada, eu me tornava uma pessoa briguenta, respondona, estúpida, grossa. Pensa numa pessoa que tinha patada para dar assim, ó, espontaneamente. Porque o dia que eu levantava, sabe aquela história que não é verdade, mas que é popular? Você põe o pé esquerdo fora da cama? O dia que acontecia isso comigo, de 365 dias do ano, 364 era o pé esquerdo que saía para fora, o que a vida dos outros era? Um tormento comigo por perto. Então, quando eu aprendi o que eu podia ser, o que poderia melhorar isso na minha vida, eu falei, eu não vou perder a oportunidade de moldar. Mas é fácil? Não, não é, porque você tem que ter autocontrole. Aí nós vamos entrar lá no fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22, vai dizer, o fruto do Espírito tem lá domínio próprio, tem lá paciência, tem lá temperança. E como funciona isso? Eu tenho que aplicar na minha vida, através de eu ser templo do Espírito Santo. Lembra? Quem já me conhece, quem me segue, sabe que eu tenho o plano terapêutico na mentoria, nos 3 pilares que nos coloca aprumados na vida, corpo, alma e espírito, onde eu trabalho profundamente o corpo, a alma e o espírito, porque nós somos templo do Espírito Santo.
Nós somos o corpo habita o Espírito Santo. A alma, ela está dentro de um plano de conhecimento, de aprendizado, de crescimento, desenvolvimento, porque é o nosso intelecto, é onde guardamos as nossas emoções, é onde guardamos tudo aquilo que passa pela nossa vida. E o espírito conectado com Deus, um espírito com conhecimento na palavra, com prática na palavra. Então, o que eu tenho? Eu tenho tudo para conter o meu temperamento colérico e controlar esse fogo. Controlar esse fogo. Tem momentos que eu vou usar o fogo? Lógico que tem. Momentos de intensificar o amor, intensificar a presença como esposa, como mulher para o meu marido, como mãe calorosa que abraça, que aconchega, que acalenta. Aquela mãe que põe o bom perfume do bolo ali na tarde das férias, não ficar lá reclamando o tempo todo das crianças que vão ficar 15 dias de férias. Meu Deus, o que eu vou fazer com esses meninos? Vou pendurar esses meninos no cabide, né? Então era a maneira como eu falava com eles quando eles eram pequenos. Ah, eu vou pendurar você no cabide. O que é pendurar no cabide, mãe? Aí eu tinha as minhas anedotas para compartilhar, brincar, envolver eles, né? Então, aí eu ia usando a criatividade. Então, olha só, meninas, a gente vai mudar à medida que a gente quer mudar. Nós temos aí as técnicas e as ferramentas todas que a gente precisa. Então, isso gerava no colérico o temperamento, quando a gente deixa o fogo liderar sozinho, porque o fogo, tanto ele aquece, na floresta ele aquece, numa chama pequena, espanta os bichos e protege a vida de uma pessoa, como também você pode deixar ele crescer, expandir e ele queimar toda a floresta. Então, olha só. Aquilo que, uma frase que deve acompanhar a vida do colérico e prestar bastante atenção nela, é a frase, eu faço acontecer. Olha só, a vida do colérico é eu faço acontecer, mas o que você faz acontecer? É para o seu benefício, para beneficiar quem está à sua volta? Ou você só deixa, eu faço porque isso eleva o meu ego, satisfaz a minha vontade. E aí, então, o governo está na minha mão, porque liderar é comigo mesmo. Isso vai me trazer bons frutos? Claro que não. Eu vou me tornar arrogante, eu vou me tornar uma pessoa irritante, não uma pessoa que não vai ter boas companhias, porque ninguém vai querer ficar na vida acompanhando uma pessoa que é intolerante. Ninguém quer. Ninguém quer um irritante, como que fala aquela palavra? Um arrogante. Um arrogante. O colérico, se ele não é tratado, ele se torna arrogante. Ele se torna arrogante, presunçoso e extremamente egoísta. Ele se torna extremamente egoísta. Então, a frase que acompanha ele é: eu faço acontecer. Então, o que você vai fazer acontecer daqui para frente? Agora a gente vai falar do sanguíneo. O sanguíneo, ele é liderado pelo ar. O elemento que lidera o sanguíneo, a sanguínea, né, no caso, é o ar. O ar, tanto ele é um benefício para a gente respirar, como ele também é soprado em meio à tempestade, se torna aqueles ventos fortes. E isso traz para a gente muito contenta. Então, nós precisamos entender qual é o perfil da sanguínea. A sanguínea, ela é comunicativa, ela é entusiasmada e ela é adaptável. Será que nós temos alguma sanguínea aqui? Se tiver alguma sanguínea aqui, coloca aqui para mim. Eu sou. Por quê? A sanguínea, ela também, olha só, as características que gera como uma sombra que atrapalha a vida da sanguínea, ela é desorganizada, ela é superficial e ela é impulsiva. A desorganização, ela governa a vida da sanguínea. Porque a sanguínea, ela é entusiasmada. Ela começa, tudo que ela começa, não acaba.
Ela começa, porque ela vai se entusiasmando com isso. Ah, ela pega esse livro, achou legal, ela começa a ler. Quando chega 3 páginas, ela para. Ela já viu esse outro livro, ela cata esse livro, ela já vai ler. Então, ela nunca termina aquilo que ela começa. Por quê? Porque ela vai adaptando as coisas. E tudo que você vai adaptando, sem ser realmente para mover a engrenagem, vai virar gambiarra. Vai virar gambiarra. E tem gambiarra que fica eterna. E aí você olha aquilo e você fala, meu Deus, aquilo tá meia boca. Meu Deus, aquilo, eu preciso consertar aquilo. Mas enquanto ele estiver funcionando meia boca, você vai deixando. Então, as gambiarra é o que acaba aí com a nossa identidade autêntica. Então, quando nós vamos nos tornar mulheres expressivas, mulheres admiráveis, mulheres sábias, mulheres virtuosas, como diz Provérbios 31 e Provérbios 14, quando realmente eu me conhecer. Como que eu vou ativar a minha identidade se eu não sei realmente quem eu sou? Então, às vezes, o temperamento, ele não me ajuda a ser uma boa pessoa. A frase que acompanha a sanguínea, eu brilho e conecto. Ah, eu brilho porque eu sou adaptável, eu sou uma pessoa impulsiva, eu faço naquele momento. Sabe aquela pessoa que chega na festa, ela chega, ei, pessoal, cheguei, agora a festa vai animar e vai ser uma maravilha. Dali 10, 15 minutos ela tá sentada, borocochô. Aí você passa perto dela e fala, e aí, amiga, cadê aquele entusiasmo? Ela fala, sei lá, eu derrubei em algum lugar e não estou conseguindo achar. Então, ela fica assim, meio termo. Então, essa é a sanguínea. Então, ela chega, ela brilha, ela se conecta logo no início. Só que isso não permanece. E aí ela sai da festa frustrada. A festa estava boa, os convidados eram legal, a comida não estava boa, e porque se eu fosse eu fazia assim, e fazia aquele outro jeito. Esse é o temperamento da sanguínea, porque o ar move ela. Mas eu posso também ter o equilíbrio. Eu posso decidir como me comportar. Quando eu sei que eu sou assim, então eu começo a buscar o quê? Ajuda do Espírito Santo. O templo está irreconhecível. Então eu vou buscar a ajuda do Espírito Santo, que vai me ajudar a moldar a minha personalidade de forma coerente e sábia. Então eu começo a mudar em mim. Aí a outra pessoa começa, ela olha, ela fala assim, ô fulana, você não vai fazer isso aqui hoje? Ah, hoje não. Tenha certeza? Ah, tenho. Você tá com febre? Você tá doente? Não. Tá tudo bem com você? Tô. Tem certeza que a outra pessoa, ao ver a sua nova atitude, ela fica desconcertada. Porque ela quer entender como você mudou. Por que você está tomando aquela atitude? Porque você não age assim. Então ela começa a admirar aquilo que está acontecendo com você. Ela começa a olhar para você com outros olhos. Se ela não olhava para você intensamente, ela vai começar a olhar. Porque isso vai ativar a atenção dela em relação a você. Porque aquele seu mau hábito, você já não comete mais. Porque aquilo já não é mais agradável para você. Você já descobriu que você tem outras oportunidades, tem outros caminhos. Se você pode ir para a cidade que tem um bom ar, uma boa acomodação, uma boa comida, uma tranquilidade, por que você vai para uma cidade que tem águas turbulentas, um sol exageradamente escaldante, onde não tem conforto para você? Por que você escolheria? É lógico que você quer o melhor lugar,
Entre uma sala com ventilador e uma sala com ar-condicionado, qual você vai num calor de 40 graus? Uma sala de ar-condicionado. Então, cuidar de mim, cuidar do templo do Espírito Santo é realmente saber quem eu sou. Dentro disso, olha só. Então, a sanguínea, ela é comunicativa, entusiasmada e adaptável. Quando isso é moldado por uma sombra, ela se torna desorganizada, superficial e impulsiva. Então, ela quer brilhar, ela quer se conectar, ela tem que mudar. A melancólica, o elemento que rege, que atua, que prevalece, é a terra. O perfil da melancólica é profunda, analítica, busca a perfeição e a ordem. Esse é o perfil da melancólica. A melancólica é uma pessoa que se cobra muito. Por quê? Porque tudo que ela faz é muito profundo, é muito intenso. Ela coloca muito da vida dela, da emoção dela. E quando aquilo não sai de acordo com o que ela quer, ela sofre muito. Ela se fecha muito. E isso vai guardando no coração dela, agora vai ser a sombra vai atuar. Isso vai virar um rancor no coração dela. Isso vai virar uma raiz de amargura. Porque ela vai levar tudo que acontece na vida dela para o pessoal. Ela vai tomar tudo para o pessoal. Tudo é para ela, tudo foi por conta dela. Por quê? Porque ela não fez bem, porque ela não analisou bem, porque ela não foi perfeita, porque ela não trabalhou com muita ordem. Então, o que ela vai se cobrar? Ela vai cobrar que o outro não recebeu bem porque ela não foi perfeita. Então, ela começa a se cobrar. Tudo aquilo que ela podia intensificar e fazer mais, ela começa a diminuir. Por quê? Ela não vai tentar fazer novamente, fazer melhor, não. Ela vai se fechar e vai criar uma raiz de dor, vai criar uma ferida ali dentro. E o resto, dali para frente, ela vai começar a ver. Eu sinto e estruturo as coisas erradas. Eu sinto que não deu certo. Eu sinto que foi ruim. Eu sinto que eu não agradei outra pessoa. Então, ela começa a sofrer por aquilo. Quando ela começa a mudar, quando ela começa a entender, ali no perfil, ela vai aprofundar o conhecimento sobre ela vai então se tornar uma pessoa mais otimista, ela vai deixar o pessimismo de lado, ela vai trabalhar isso de forma a não ficar um rancor, a não se tornar uma ferida de isolamento. Então, ela sabe que aquilo vai passar. Então, ela vai se preparar para fazer a próxima de forma diferente. Então, ela vai falar, eu sinto que eu vou fazer uma estrutura melhor, vou montar essa festa melhor e a próxima vai ser muito top, vai ser muito boa. Então, ela começa a conhecer o perfil dela e ela vai levar isso. Eu sou profunda para intensificar, para aprender, para organizar muito melhor. E não profunda para trazer essa raiz de amargura e tornar isso um pessimismo na vida dela. Então, a melancólica, ela precisa conhecer o temperamento dela para ela trabalhar isso nela. Eu consigo fazer isso sozinha? Não, claro que não. Eu preciso de um suporte. Qual é esse suporte? Eu preciso do acompanhamento bíblico, da leitura bíblica que me traz instrução, conhecimento. Eu preciso do acompanhamento do Espírito Santo. Eu preciso do acompanhamento de uma mentora, de um terapeuta. Eu preciso do acompanhamento de um professor. Eu preciso de um acompanhamento de um pastor, de uma pessoa que tem algo um pouco melhor do que o meu, que tem um conhecimento um pouco maior que o meu, porque isso vai gerar em mim um crescimento também. Então, eu preciso estar perto de quem sabe mais do que eu.
nunca estar muito próximo de quem sabe menos. Eu só vou estar próximo de quem sabe menos para que eu ensine ele. Então, a minha função nessa vida é ser melhor para que eu possa ser para o outro melhor ainda. Então, tudo que eu sei é muito para o outro que está aqui, ó, atrás de mim. Então, eu preciso ensinar ele. Mas tudo que eu sei, o que está na minha frente já sabe. Então, eu preciso aprender o que ele aprendeu. Então, olha só, eu preciso ramificar o conhecimento, intensificar o conhecimento. E na vida da fleumática, é a água que vai, é o elemento que vai trazer para ela a profundidade do conhecimento. Qual o perfil da fleumática? Ela é passiva, ela é observadora, ela é uma pessoa de excelência e mediação. O que é isso? Ela é uma pessoa que vai levar, ela vai apaziguar, ela vai contornar situações difíceis. Então, ela vai estar ali para... Sabe aquela turminha assim? Aquela turminha que é os coléricos e os sanguíneos, que estão lá se degladiando, lutando, espada, faca, peixeira, revólver, tá lá, né? Todo mundo envolvido naquela contenda. Aí chega a fleumática, ela... Gente, para com isso, gente, não faz isso. Não, gente, vamos conversar, vamos sentar, vamos parar. Essa é a fleumática. Ela vai trazer uma melhora ali naquele ambiente. Só que tem uma sombra que persegue a fleumática. Qual é essa sombra? Ela é passiva demais, ela é lenta demais e ela tem medo dos conflitos. Por isso que ela se torna uma mediadora. Porque ela entra tipo assim, não, gente, vamos parar com isso, não faz isso não vai discutir, não vai tirar limpo isso não, esquece, abafa isso. Ela é muito passiva, então em alguns assuntos isso não é bom. Tem assuntos que não é na hora da ira que você vai resolver, mas depois você precisa enfrentar o medo do conflito, sentar à mesa e conversar. Então, você não pode deixar de sentar, conversar, apaziguar e resolver. Você precisa enfrentar. O medo, ele acompanha o fleumático. E o medo, muitas vezes, ele não é um bom companheiro. Eu sou uma pessoa que tem ausência de medo. Porém, eu tenho ausência de medo no equilíbrio. Se eu ver um buraco, eu não vou passar com o carro e nem vou me jogar nele. Porém, se eu tiver que passar pela beiradinha e contornar, eu não tenho medo, eu vou passar com cautela e com cuidado. Porém, uma época da minha vida eu deixei o medo prevalecer. Eu deixei o medo governar. Mas o medo foi por causa de um momento de rancor e um momento que gerou no meu coração uma raiz que prendeu. Ali foi um bloqueio, ali foi um pequeno trauma. Mas eu dei vazão para ele, deixei. Eu tirei carta em 2010. Eu só fui voltar a dirigir só em 2025. Então, eu fiquei 15 anos sem dirigir. 15 anos com medo do volante, com medo de espaço, com medo de dividir o carro na rua com os outros motoristas, por causa de um momento, de uma pequena, uma bobeirinha, de uma discussão ali, sabe, uma parada indevida. Meu marido exaltou e naquele momento eu tomei aquilo para mim, a arrogância, a prepotência ali ainda estava agindo, o orgulho, e eu deixei aquilo virar um bloqueio. Só que o ano passado, o Espírito Santo já vinha trabalhando, porque eu já vinha sabendo que era tempo de eu encerrar com isso, acabar com esse bloqueio. E o ano passado, então, da mesma forma que aconteceu, da mesma forma foi. A mesma pessoa que foi usada para bloquear, foi a pessoa usada para desbloquear. Meu marido pegou a chave, balançou e falou, vai ou não vai? Tá aqui. Então, vai.
Até um carro automático ele comprou para facilitar a minha vida, porque ele também se sentia culpado. Tá aqui, vai. Peguei então a chave e falei, vou. Vai com medo? Vou com medo. Vou vencer o medo? Vou vencer o medo. E fui. Por quê? Eu tenho que lutar contra aquilo que me paralisa. Mas eu tenho que ter discernimento para entender. É perigo? Eu vou ou não vou? Então, o Espírito Santo, o discernimento da situação, vai me dizer se eu posso avançar ou se eu não posso. Então, a frase que acompanha o fleumático é: eu compreendo e acalmo. Então, eu compreendo a situação. O medo vai me tornar lento e passivo? Ou o medo vai me deixar eu ser uma excelente mediadora, ajudar a pessoa, ser ajudada, melhorar a minha situação e vencer o medo? Então, quando eu conheço quem eu sou, eu mudo as atitudes, eu mudo a situação e a circunstância ao meu redor. Tem uma música da Soraya Moraes que eu gosto muito, que fala situações e circunstâncias. Elas podem bloquear ou elas podem fazer você avançar. O que está deixando paralisar? O que você está deixando paralisar a sua vida? Que tipo de temperamento é o seu? Você é fleumática? Você é melancólica? Você é sanguínea ou você é colérica? Agora eu vou trazer uma novidade para você que pode ser boa e pode ser ruim. Nós nunca temos um só. Nós nunca temos um só. Nós temos 2 ou 3. Isso é para facilitar a sua vida, tá? A Dalva tá rindo, ó. Isso é para facilitar a nossa vida. Ou nós somos 2 ou até 3. Né? Deus me livre, me guarde. Ah lá. Deus me livre e guarde, né? Aqui, ó, 3, eita, né? É isso, ó. Deus me livre e guarde seus 4. Jesus socorre, cuida dessa menina, cuida de mim. Então, olha só, é muito importante que a gente se conheça. É muito importante que a gente estude, que a gente olhe para nós e fale... Sabe aquela... É muito popular, eu gosto muito dessa frase. Quem eu sou na fila do pão? Porque na fila do pão... Realmente quem eu sou? Eu sou uma boa pessoa esperando o pãozinho quentinho sair, ou eu sou aquela temperamental, aquela grossa, aquela pessoa que as pessoas estão na fila e falam assim, meu Deus, chegou aquela mulher. Ai, meu Deus do céu. Tem gente que fala assim, ai, gente, eu vou buscar pão em outro lugar, mas não vou ficar aqui, porque ela é insuportável. Ou aquela pessoa que fala, ai, amiga, que bom que você chegou, porque essa fila não anda, ainda bem que você chegou, assim distrai a gente. Aquela boa companhia, aquele sorriso agradável, aquela palavra que vai gerar vida, que vai gerar esperança, que vai gerar aquele momento na fila do pão da pessoa falar assim, amiga, eu precisava ouvir isso, Dalva, precisava ouvir isso. Meninas, é assim, é simples assim, mas é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Por quê? Porque eu tenho que lidar comigo mesma e não tem nada pior que eu lidar comigo mesma. É preferível. A gente prefere acusar o outro. Todos os meus erros, nossa chamada termina em 15 minutos. Então, já chegamos aqui no fim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui para a gente não se perder no tchau. Então, olha só. Eu tenho uma pergunta que eu falo assim que é uma pergunta de ouro para vocês. Uma pergunta magnífica. Olha, em uma situação de estresse inesperado, tipo assim, ó, furou o pneu do carro, ou deu alguma coisa errada no trabalho, ou o arroz queimou, salgou, ou a carne não cozinhou bem, ou você picou o cartão atrasado. Qual a sua primeira reação? Você vai explodir? Você vai rir? Você vai falar sem parar? Você vai fechar e se analisar? Ou você vai manter a calma até demais? Qual das 4 atitudes você vai ter? Qual delas? O que você acha que vai acontecer com você?
nesse momento. Depois dessa aula, eu acho que você vai começar a pensar. Ah lá, a Roseli disse que ela se fecha. A Gláucia, geralmente eu vou explodir. Eita glória, é o fogo, meu Deus do céu. Jesus amado. Quem quer água aí que vai virar uma enxurrada que vai inundar tudo? E aquela que vai ser aquele vento que, ó, Pentecoste vai ficar no chinelo? Que vai ser aquele vento que vai trazer turbulência para tudo? É isso aí, gente, olha só. Para fechar essa nossa mentoria, eu quero deixar aqui para vocês uma tarefinha até a nossa próxima aula. Observe essa semana e a outra semana onde o seu temperamento vai gritar mais alto. Qual o momento que o seu temperamento vai falar mais alto? Você não vai conseguir ter nem momento de atravessar quando assim você fala, nossa, quando eu pensei em pensar, eu já falei. Sabe aquela história? Quando eu pensei em parar, eu vi, já tinha feito. Já tinha dado um murro, já tinha dado um tapa, já tinha tacado uma panela, já tinha dado uma resposta de travessada. E eu quero fazer uma pergunta e deixar a sua mente ecoando. O temperamento vai gritar? Ou vai ser uma mulher virtuosa que vai nascer? Como será que você vai se comportar nesses 15 dias? Quem você vai deixar prevalecer? É aquela que vai gritar, aquela que vai explodir, aquela que vai se fechar, aquela que vai fazer uma ventania que vai sair varrendo tudo? Ou aquela que vai pensar, aquela que vai se tornar virtuosa, aquela que vai ser sábia e vai falar não? Isso vai acabar prejudicando a mim mesma. Então, antes de eu fazer tudo isso, eu vou parar e vou pensar. Fala para a pessoa que está na sua frente e precisa levar sabe, um coice de mula? Eu levei alguns, mas eu liderava nesse ranking aí, eu liderava. Não me orgulho disso. O que eu me orgulho é que o Espírito Santo mudou isso em mim. Hoje, eu sou uma mulher passiva, compreensiva, tenho temperança, exerço a paciência. Eu quero responder ainda? Lógico que eu quero. Eu não matei isso dentro de mim, eu controlo. Você não vai matar isso dentro de você, você vai controlar. Deus, ele deixou alguma coisa em nós para que nós possamos exercer o domínio próprio. Então, o livre-arbítrio é no sentido geral da nossa vida. Não é só para mim fazer o que eu quero, é para mim também me dominar. Eu vou deixar o meu temperamento fazer o que quer, ou eu vou governar ele e vou usufruir disso em meu favor, de maneira que eu vou viver uma transformação que vai ser um divisor de águas. Então eu quero mudar. Ah, mas todo mundo fala isso de mim, fala aquilo de mim, fala aquele outro de mim. Tá, tudo bem. Você vai deixar continuar falando isso de você? Te agrada o que falam de você ou você vai mudar? Você tem agora o controle na sua mão, o poder de mudar, de reverter, ressignificar essa história. E não existe terapeuta, não existe mentor que vai mudar isso na sua vida, a não ser você. O mentor e o terapeuta, ele ajuda você pelo caminho. Ele vai abrindo, mostrando para você, abrindo o seu entendimento, mas quem toma as decisões é você. É você que vai governar, é você que vai controlar, é você que vai decidir. Então, que a atitude de vocês, mulheres, se tornem mulheres expressivas, sábias, mulheres que dominam o temperamento,
Conheça o ar, conheça o fogo, conheça a água, conheça a terra e tire os bons benefícios. Os malefícios é para controlar e é para não deixar. Pode incendiar uma floresta, inundar uma cidade, destruir um país, um vento, uma ventania, e pode soterrar um continente. Então nós precisamos saber qual é a nossa potência. Porque o Espírito Santo, ele é poder, ele é virtude. Ele é virtude. Jesus, quando foi tocado pela mulher do fluxo de sangue, saiu dele virtude. O que é a virtude? Saiu dele amor, saiu dele cura, saiu dele liberdade, saiu dele esperança. Aquela mulher teve esperança de vida melhor. Aquela mulher teve esperança de ter um comportamento de saúde. Aquela mulher, ela pôde prosperar na vida, porque ela já tinha 12 anos gastando todo o dinheiro dela, todo o recurso que ela tinha em cuidados com a saúde. Então, quando a gente tem o poder na nossa vida, as pessoas tocarem em nós, o que vai sair? O que vai sair? Vai sair um torpedo? Ou vai sair uma resposta mansa e coerente? Vai sair um abraço, vai sair um aconchego, vai sair um tipo, espera, eu vou respirar, vou ali fora, respiro e já volto, espera. É literalmente, gente. É literalmente. Você tem que aprender a exercitar o domínio próprio. É fácil? Não é fácil. Só é simples, mas não é fácil. Mas se você não começar, se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber se você pode ser uma pessoa melhor do que você já. Se é boa, você vai ser ótima, você vai ser excelente. É isso aí, nada nesse mundo pode continuar do mesmo jeito que está. Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser transformado. A roda não pode ser reinventada, mas ela é melhorada a cada vez. Desde quando descobriram inventar a roda só vem melhorando até agora. Ela só foi ficando cada vez mais perfeita. Então, isso na nossa vida é melhorar a nossa personalidade, conhecendo o nosso temperamento, ativando a identidade de uma mulher do reino, de uma mulher de Deus, de uma mulher sábia, uma mulher que edifica sua casa na rocha e não a tola. A tola, derruba. Tudo bem aí, meninas? Consegui passar para vocês algo que pudesse ter ativado, alertado aí vocês? Gostaram aí? Como eu fui? Como foi? Dona Lindeza, né? Show. Aqui tá, uma cliente de terapia, que uma menina mulher, que tem que ser... Oi, Jade, linda! Ai, obrigada, querida, que bom, que bom. Verdade, verdade. Verdade. Jeane, seja muito bem-vinda no nosso meio. Acho que é a primeira vez que eu estou vendo você aqui na aula, né? Seja muito bem-vinda. E foi bom para você?
Que bom, que bom. E vocês sempre acrescentam a Lu tá no trânsito, também tá na motoca dela, e Roseli também, a Roseli, amor, eu agradeço, meninas. Quem puder tirar um print aí com vocês na telinha, eu não consigo tirar print aqui, eu preciso aprender ainda a tirar o print no meu notebook. Quem souber aí, vamos fazer uma cara linda. Ah lá, quem tirou o print aí pra mim? Tá. Aí você me manda. Tá bom. Então, meninas, até a nossa próxima aula, daqui 15 dias, tá bem? Eu vou viajar, mas eu acho que eu vou fazer uma de surpresa, tá? Porque eu quero fazer uma de surpresa, de um lugar que o Espírito Santo tem trabalhado muito no meu coração, e eu acho que se realmente eu chegar lá, ele confirmar, eu vou fazer uma de lá, porque eu quero fazer apenas pra gente conectar um pouco do amor, da graça do Senhor na nossa vida. Tá bom, meninas? Ó, um beijo, muito obrigado por você ter compartilhado um pouco do seu sábado comigo, e que você fica aqui no meu coração e que eu possa ser um instrumento de crescimento na sua vida, porque você hoje foi um grande instrumento de Deus na minha vida, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenha uma semana de excelência. Até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!